Amém, queridos? Já foi dito tudo sobre isso, não vou voltar a falar. Mas perceberam hoje um cântico bem interessante, nós cantamos por último, antes do momento das crianças, antes do momento da oferta, que falava do amor que havia entre Jonatas e Davi. O cântico é esse, né? E que fazia um compromisso de aliança e tudo mais. Deus tem falado muito ao meu coração para comunicar à igreja sobre essa questão do amor. Na semana passada, qual foi o tema da mensagem, irmãos? Se vocês lembram? Ide e amai. Então, toda a obra que nós realizamos em Cristo, ela tem que ser fundamentada em amor. Mas não é aquele amor romântico, aquele amor idealizado, um amor platônico só na mente. Amor tem que ser materializado em obra, em ações objetivas, para alcançar primeiramente os nossos irmãos em Cristo e depois todo aquele que se aproximar de nós, mesmo que não são cristãos. Então, queridos, Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa questão e eu creio que as mensagens vão se inclinar mais para esse lado, daqui por diante, até entrar no nosso ser, na nossa alma, no nosso DNA, que nós precisamos manifestar amor, por onde quer que vamos, com quem quer que seja, amém? Ah, pastor, essas mensagens nem dão muito ibope lá no canal, irmão, nosso canal. Se eu prego outras coisas, se eu prego escatologia, se eu prego qualquer outra mensagem, dá um número de visualizações. Quando eu prego sobre amor, reduz quase 1/3. Eu acho que o povo lá na internet não quer saber de amor. Amor é piegas, é demodê, fora de moda. Amor é um assunto batido. Amor, queridos, é a base de tudo. Na semana passada falamos, Deus amou e Deus Jesus. As crianças cantaram isso aqui agora. Que a prova do amor de Deus foi ter dado Jesus. Então, queridos, amor não é fora de moda, amor não é piegas. Falar de amor não é demais. Falar de amor é essência. Igreja tem que ser a expressão do amor de Deus, como Jesus é. Somos imitadores dele. Amém, povo santo? Então, falarei mais de amor, falarei mais, exortarei mais, buscarei mais a essência da palavra que fala sobre isso, para que possamos ser aperfeiçoados no amor. Isso vai fazer toda a diferença nas bênçãos que havemos de receber. Amém, querido? Então, para começar a mensagem de hoje, abre lá em livro 1 Samuel 14:1. Primeiro livro de Samuel 14:1. É bem no comecinho da Bíblia, 1 Samuel, depois de Juízes. 1 Samuel 14:1. Vamos falar sobre esse amor e essa aliança que tinha entre Jonatas e Davi. A palavra de hoje salienta a necessidade de nós amarmos o nosso irmão. É uma palavra de unidade. O tema da mensagem de hoje é esse. É o mesmo que nós cantamos. Você não está sozinho na guerra para lutar. Esse é o tema da mensagem. Você não está sozinho na guerra para lutar. Vou falar de guerra e vou falar de unidade. As duas coisas. Vamos ler o texto? Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não fez saber a seu pai. Deixa eu dar um contexto, parece que você está caindo de paraquedas no meio de um texto, que você não está entendendo nada. Jonatas era filho do rei Saul, primeiro rei de Israel. Voto popular, o povo quis um rei. Então, o primeiro rei de Israel não é Davi. Davi é o segundo. O primeiro foi Saul, benjamita. E Saul era um homem alto. A palavra de Deus diz que do ombro para cima não tinha ninguém mais alto que Saul. O povo escolheu pela aparência do homem. O cara era grande, era forte. Então ele vai ser nosso rei. Ele tinha filhos, mais de um filho, entre eles Jonatas.
um guerreiro também, um homem excelente, um varão de guerra. E Jonatas é esse que vai se aliar com Davi. Agora entenda, o rei Saul morria de ciúmes e medo de Davi tomar o trono dele. Davi era aclamado pelas multidões desde que matou Golias. Então ficou uma rixa, né? Uma rixa entre o rei Saul, no coração do rei Saul, contra o Davi, ainda que Davi nunca tenha feito nada contra o rei Saul. Mas ele tinha medo da popularidade de Davi. Jonatas, ele amava Davi. É esse homem que nós estamos vendo aqui agora, num momento de ação. Isso aqui é quase como um filme, irmãos. Se pudesse fazer uma encenação, uma filmagem para botar aqui, seria bacana. É um momento de guerra. Israel está cercado dos inimigos filisteus. E havia uma guarnição de inimigos filisteus num lugar alto, numa ravina, numa montanha. E Jonatas era um cara tão valente que ele sozinho, com um escudeiro. O escudeiro era o auxiliar do guerreiro. O guerreiro carregava muita armadura, né, pesada. Quem gosta aqui de filme de época, aqui, filmes antigos de época? E eu me amarro. Eu me amarro em filme de época. É um dos meus preferidos. Filme de época, Gladiador, Rei Arthur, essas coisas assim eu me amarro. Então tem aquele pajem, aquele escudeiro, que carrega o escudo para o guerreiro. O guerreiro já vai todo cheio de ferro, né, irmãos? Paramentado, capacete e espada pesada, de aço ou coisa parecida. E esse camarada que vinha junto é o escudeiro. Sabendo Jonatas que haviam inimigos num certo local lá, naquela região, ele desafiou o escudeiro a ir com ele e enfrentar os inimigos. 2 homens somente, esse é o contexto. Olha para o verso 4 agora. Vamos conhecer um pouquinho da valentia de Jonatas. A palavra de Deus diz, entre os desfiladeiros, verso 4, vou pular alguns versículos para não ficar uma narrativa muito longa. Entre os desfiladeiros, pelos quais Jonatas procurava passar, a guarnição dos filisteus. Ele queria enfrentar os filisteus. Só que os filisteus eram um grupo numérico, né? Deste lado havia uma penha íngreme, uma rocha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozés e outra Sené. Até as rochas tinham nome naquela época. Né? Até as pedras tinham nome. Esse é o nome das pedras, das rochas. Verso 6, pulo 5, tem alguns detalhes técnicos, pulo 5, verso 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Essa era a fé de Jonatas. Nós somos minoria, sou eu e tu só, mas nós vamos entrar no meio daqueles incircuncisos, vamos matar todo mundo. Contexto de guerra, irmão, não se escandaliza não. Jonatas entendia, se eu tivesse com uma guarnição de soldados, seria mais equilibrado. Mas para Deus, se Ele quiser, eu posso vencer, só eu e você vamos vencer aquela tropa lá. Deus não precisa de muitos para dar vitória. Isso é um contexto bacana, né? E ele diz assim, né? Passemos a guarnição de incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto. Ele estava falando assim, é provável que Deus nos ajude. Vai eu e tu contra aquele monte. Há de nos ajudar Deus. O escudeiro também tinha que ter fé, né, irmão? Queria junto com o guerreiro. E se Deus não quisesse? Morriam os dois. O contexto é esse. Mas ele está crendo que Deus vai ajudar. Porque para o Senhor não impedimento há de livrar com muitos ou com pouco. Verso 7 em diante. Daqui para frente eu vou ler até o final, até o verso 13. A palavra do Senhor diz assim, então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração. Ô cabra bom, hein? 2 homens contra um monte, e ele está ali, pode ir, vai nessa sua força que eu estou contigo. Estou aqui do teu lado.
Ele anuiu a ideia do Jonatas. Faze tudo quanto está no teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua disposição será a minha. Fecharam, irmãos. Os dois fecharam ali um com o outro. Vamos nós dois contra aquele monte de soldado filisteu. Isso tem um contexto que eu quero já começar a aplicar na vida da igreja. Nós cantamos canções nessa noite que enfatizam que nós devemos fechar uma aliança com os nossos irmãos. Cantamos uma frase assim, de te proteger do ataque do inimigo. Contigo eu faço uma aliança de amor, de te proteger do ataque do inimigo. Começa a pensar no seu coração, a gente sai do momento histórico e começa a aplicar a palavra, porque toda ela é viva e eficaz e entra na nossa alma. Você está disposto a fechar essa aliança com seu irmão ou com seus irmãos, de lutar do lado deles, de ir com eles para a batalha? Todos nós estamos em guerra. É uma guerra invisível, mas é absolutamente real. Nós estamos em guerra contra principados e potestades, contra as forças do mal, deste mundo tenebroso. Estamos em guerra e precisamos nos aliançar para vencermos as batalhas, para vencermos os inimigos. Quantos dizem amém? Esses dois fecharam junto ali, Jonatas e o escudeiro. E o texto segue dizendo assim, disse, pois, Jonatas, verso 8, disse, pois, Jonatas, eis que passaremos a aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor não nos entregou nas mãos. João está fazendo uma prova de fé. Se na hora que nós nos apresentarmos diante daqueles inimigos, eles disserem assim, fica aí, então nós vamos ficar aqui embaixo. Mas se eles disserem, sobe aqui, porque não estão levando muita fé que dois vão vencer, aí é que nós vamos vencer. A prova é essa. Se chamarem a gente para briga, nós já vencemos. Se ficarmos parados, aí é outra história. Então, ele fez uma prova com Deus. E aí o que aconteceu, irmãos? Verso 10. Eu li o 9. Eu li o 9, não li? É o 10, né? Ah, já li o 10 também. Isso vos servirá de sinal. Verso 11. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos. Está chamando eles de rato. É briga, é guerra, irmão. Olha os filisteus saindo do buraco. Esse bando de rato. Já começaram a menosprezar. E aí o texto diz assim, aonde que está? Verso 12. Não, já li, né? Eu não terminei o 11. Vou ler o 11 de novo. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos. Parei aí no buraco. Eles estão saindo do buraco igual o rato, topeira, em que se tinham escondido. Estão menosprezando os dois. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Vem cá que eu acabo com vocês. É mais ou menos isso. Qual era a expectativa de Jonas? Eles disseram, sobe aqui, aí é que nós vamos vencer. Esse é o tipo de homem valente, guerreiro, cheio de fé no coração. E eles pediram, né, para ele subir. Subi a nós e vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor entregou nas mãos de Israel. Os entregou nas mãos de Israel. Agora já sabe para vencer. Agora preste atenção, queridos. Eu, na minha vida secular, eu fui desenhista. Eu desenhei muita história em quadrinhos. Sabiam disso? O pastor de vocês desenha história em quadrinho? Eu desenhei essa história em quadrinhos. Foi publicada numa revista
de passatempo evangélico da Ediouro. Sabe aquele passatempo coquetel, aquele negócio de palavra cruzada? Eu já trabalhei para essa empresa, fazendo 2 revistas evangélicas, desenhando essas revistas. E no final dessas revistas tinha uma história em quadrinho de 3 páginas. E eu desenhei algumas dessas histórias. E eu fiz questão de desenhar esta história. É muito interessante, porque era um lugar de difícil acesso. Eles tinham que subir escalando para enfrentar o inimigo que está em cima, no alto. Agora imagina, irmãos, a dificuldade. Jonatas sobe na frente com a espada na mão, segurando nas pedras, e o escudeiro carregando o escudo, subindo atrás, e os camaradas prontos para atacar lá em cima. Era difícil, era quase impossível vencer. Mas Jonas consegue subir no platô, e briga com eles lá, esgrima com todos eles, e eles matam 20 filisteus. 2 homens. Mataram 10 vezes mais que seu número. Porque Deus era com eles. Entenderam? Mesmo com essa dificuldade, mesmo subindo para pelejar, quando chegaram lá em cima, venceram. E é uma passagem muito linda de vitória, né, da fé, da perseverança. Os homens da guarnição responderam, já li, vou lendo tudo de novo. Verso, onde paramos? 13. Vamos concluir essa história. Então, trepou Jonas de gatinhas. De gatinha engatinhando, irmão. O negócio para subir lá era difícil. De gatinhas e seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas e seu escudeiro os matavam atrás dele. Jonas metia a espada, o corpo já ia cair, o escudeiro finalizava atrás. Que coisa sangrenta, pastor. Conseguiram imaginar? Jonas pelejava, o camarada caía moribundo, o escudeiro terminava de finalizar. Mataram 20 da guarnição dos filisteus. Deu tanta vitória a eles, que o povo de Israel viu a bravura de Jonatas com seu escudeiro, e isso deu grande alento para o povo de Israel para lutarem contra os seus inimigos. Eram os valentes, né, daquela época. Esse é Jonatas. Por que fiz questão de ler nessa noite, no culto público, a história de um momento só na vida de Jonatas? Um momento de valentia, um momento de vitória pela fé. Porque é esse Jonatas que Davi tinha afeição, que era aliançado com Davi. De Davi nós já conhecemos inúmeras histórias, das suas guerras, das suas vitórias, mas de Jonatas, às vezes lemos no passado e esquecemos. É esse tipo de homem que ao coração de Davi era alguém muito especial. É esse tipo de homem que, como cantamos na canção, ele depôs a sua capa e a sua espada. Ele honrou Davi. O direito ao trono de Israel era de Jonatas, por sucessão. Se Saul não tivesse morto, e o próprio Jonatas depois veio a morrer, não tivesse morrido, ele sucederia o rei Saul no trono em Jerusalém. Jonatas era herdeiro do trono. Davi, não. Mas Deus escolheu Davi. Então, Jonatas, sabendo disso, Jonatas honrava Davi. Parecia até uma traição ao seu pai, né? Mas ele honrava a Davi. Ele depôs essa capa, essas espadas, dizendo assim, olha, a minha honra eu dou a você, Davi. Esse era o tipo de relacionamento que tinha entre os dois. Eu quero que você abra agora a segunda carta de Samuel. Você estava na primeira. Vamos pular todo o restante da história, porque senão vai ficar muito longo. Segunda carta de Samuel, capítulo 1, verso 23. Não dá para fazermos um estudo exaustivo aqui nessa noite sobre a vida de Jonatas, mas você já sabe que ele tinha uma aliança com Davi. Ele tinha uma aliança que desagradava seu pai, o rei Saul, mas ele era aliançado de coração a Davi. O tipo de unidade, o tipo de fidelidade, o tipo de honra que nós estamos buscando aqui nessa casa. De você ser aliado com seu irmão, aliançado com ele, de tal maneira que você esteja disposto a tudo para ajudá-lo. É isso que nós estamos buscando, inspiração nessa história. Segundo Samuel 1, 23. Mas aprove a Deus
que rei Saul e o herdeiro Jonatas viessem a morrer, para que Davi depois ascendesse ao trono. Primeiro morreu Saul e Jonatas. E esse relato está aí em 2 Samuel 1:23. Quantos acharam? Também está aqui agora, né? Agora a equipe de mídia bota aqui atrás. Leiam comigo, por favor, esse pequeno trecho, vamos lá? Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Quem está proferindo isso é o rei Davi, quando ele tem notícia de que os dois morreram. Teve gente que achou que Davi ia celebrar. O rei Saul vivia me perseguindo, era potencialmente o inimigo, mas Davi não via assim o rei Saul como inimigo. Davi teve duas oportunidades de matar Saul, uma dentro de uma caverna, e o poupou, porque temia Deus. Davi não via Saul com desonra, apesar de tudo que Saul fez, perseguindo Davi de um lado para o outro. Davi via Saul como um escolhido de Deus, um ungido, um grande guerreiro. E de igual forma ele via também Jonatas. Por isso ele diz, queridos e amáveis. Ele não está ironizando, ele está falando que os amava. Tanto amava o pai como amava a Jonatas. Tanto na vida como na morte, não se separaram. Agora, olha as qualificações que Davi vai destacar desses dois guerreiros, rei Saul e Jonatas. Leia comigo aí. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que leões. Por que ele está dizendo dessa maneira, irmãos? Porque a admiração e a relação que Davi tinha com esses homens eram de parceiros de guerra. Irmãos de armas. Eu sei que isso não é muito comum no meio cristão falar disso, não é? Mas a expressão irmãos de armas existe. Quem está na Força Armada, se nós fôssemos, né, para a guerra, você teria do seu lado irmãos de armas. Pessoas que foram treinadas para do teu lado lutarem, não é, para vencer os inimigos. Então entenda uma coisa. Por que eu estou fazendo tanta questão de ser detalhado nesses aspectos? Porque já houve muitas acusações de que Davi era homossexual e que tinha relações homossexuais com Jonatas. Quantos já ouviram isso? Já ouviram essa loucura? Por que interpretam assim? Com mentalidade, não é, perversa. Porque a admiração de Davi por Jonatas e até por seu pai Saul era admiração de guerreiro, de guerreiros. Como nós não sabemos o que é isso, não interpretamos corretamente. Muita gente interpreta errado. Só quero que você mentalize, tá bom? Você entender o contexto histórico. Se fosse nos dias atuais, a guerra tem outra conotação. As táticas são outras. Guerra à distância, guerra com drone, guerra com raio laser até, é a distância. O cara está a milhares de quilômetros, está mandando um drone e atinge o inimigo. Não é no mano a mano. Naquela ocasião, há 3.000 anos atrás, Davi é mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo, vinha ao mundo. As guerras eram vencidas no mano a mano. Espada contra espada, arma contra arma. O bom guerreiro tinha que ser aquele que lutasse bem com essas armas. A vitória era garantida no mano a mano. E se você fosse para uma guerra com irmãos de armas, tudo que você ia querer é que esses homens fossem um com você para vencer os inimigos. Havia uma aliança, uma irmandade de guerra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem nada a ver com homossexualismo. Tem nada a ver com essa insinuação diabólica de que Davi era homossexual. Davi não era homossexual, muito pelo contrário, ele tinha 6 esposas. Fora as concubinas de Saul que ficou para ele. Davi tinha muita mulher. Davi não tinha nada de homossexual. Esse amor é um amor diferenciado. É um amor de companheiro de guerra. Aquele que do teu lado te defende.
está no seu lado pelejando contigo. Se alguém vier por trás de você para te atingir, ele ergue o escudo para te proteger. Quantos entenderam? Esse é o tipo de aliança que tinha Davi com Jonatas. Esse é o tipo de relacionamento que tinha Davi com Jonatas. Essa ligação de guerreiros de armas, parceiros de guerra, onde um protegia o outro. Quantos entenderam? Digo amém. Por isso cantamos aquela canção. O pastor, na verdade, encomendou o Ministério de Louvor. Essa canção é antiga. Tem mais de 30 anos essa canção. Mas eu encomendei essa canção que eles ensaiassem, apresentassem. Porque esse contexto tem tudo a ver com o que nós precisamos fazer. Hoje não lutamos mais com armas de metal, com armas de guerra. Mas nós podemos erguer escudos para proteger nossos irmãos. Nós podemos ter companheiros de armas aqui, companheiros de guerra. Nossa guerra é invisível contra o mal. Mas você precisa entender que eu tenho que ter tanta confiança no meu irmão, que eu sei que ele não vai me trair, pelo contrário, ele vai me proteger. E ele, da mesma forma, espera a mesma coisa de mim. Ele sabe que eu não vou traí-lo, eu vou protegê-lo, eu tenho uma aliança com ele, para que nós dois sobrevivamos. Quantos entenderam o contexto? É isso, queridos. Então vamos ler o restante do texto. Eu parei aonde? Parei no 23, né? Verso 24. Só falei das qualidades que Davi destacou. Porque você entender que ele não tem nada de homossexual nisso. Ele está, pelo contrário, destacando a habilidade dos guerreiros, rei Saul e do guerreiro Jonatas. Ele está destacando a valentia, a força desses homens. Verso 24, igreja, vamos chegando na metade para o final, não se preocupe, não vai ser longa a mensagem. E aí, Davi canta para o povo de Israel: vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja! Jonatas, sobre os montes, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu era amabilíssimo para comigo. Está sentindo aí quanto doeu para Davi perder Jonatas, irmãos? E já lamentou a perda do rei Saul, mas Jonatas tinha uma aliança, tinha uma unidade, que só quem prova da batalha junto entende. Só quem batalha junto entende o valor de um irmão que fecha contigo na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, do ataque do inimigo. Quanto você valoriza uma pessoa que do teu lado está na hora do sofrimento? É isso que eu quero que vocês pensem. Dessa história toda, tem aplicações para o nosso coração. Nós devemos olhar para alguns irmãos dentro dessa igreja. Seria ideal que fosse todos os irmãos. Mas se não dá para ser todo mundo junto ao mesmo tempo, pelo menos um ou outro irmão você tem que ter como aliado. Irmão que você sabe que fecha com você, que vai estar contigo na hora da aprovação, que vai estar junto com você. Se você for internado no hospital, ele vai estar lá do teu lado. Se você sofrer algum revés, ele vai estar lá do teu lado. Se a tua casa cair, ele vai estar lá tentando erguer junto com você. É esse tipo de irmandade que está sendo salientado aqui. Todo mundo entendeu? Então ele lamenta a morte de Jonatas. Vou ler novamente. Jonatas foi morto. Sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor. Aí que inventaram a moda aqui, irmãos. Ultrapassando o amor das mulheres. Querido, o homem tinha um monte de mulher, um monte de esposa, poligâmico. O nível de relacionamento que ele tinha com as mulheres era um. O nível de relacionamento que ele tinha com Jonatas era outro. Porque ele precisava de Jonatas do seu lado para vencer os inimigos. Se a tua vida depender do seu parceiro de guerra, você entendeu o que é isso. Ele não está falando que ele detestava mulheres e gostava de Jonatas. Ele está falando, para mim, Jonatas era valorizado demais. O valor dele era muito grande para mim. Porque as mulheres não iam para a guerra para lutar não, irmão.
Mulher ficava na cidade. Quem ia era o companheiro de guerra. Quantos entenderam? Esse é o sentido. Tem nada de homossexualismo aqui. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Está lamentando a perda do seu parceiro de guerra. Amém, queridos? E eu falei que todos nós estamos numa guerra. Precisamos ter parceiros de guerra. Abre, por favor, agora no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Você já entendeu que Davi elegeu Jonatas como seu parceiro de guerra. E Jonatas elegeu Davi como seu parceiro de guerra. E um estava disposto a morrer pelo outro. E a proteger um ao outro. Abre agora 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Vamos fazer a aplicação prática no Novo Testamento, na realidade espiritual que nós estamos vivendo. Saímos do contexto histórico, vamos para o contexto espiritual. Quantos acharam 2 Coríntios 10, 4? Já está aqui atrás, né? Nem olho mais. Eu nem olho mais, eu confio. Eu confio que está aqui atrás. Vamos ler? Lê, por favor, a palavra. O que diz? Amém, povo santo? Por que o apóstolo Paulo usa uma expressão tão militar para falar da igreja? Ele está falando com a igreja de Corinto. Ele diz, as armas da nossa milícia, milícia no contexto atual, é policial bandido. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Especialmente. Mas a palavra milícia aí diz respeito da nossa tropa, do nosso exército. As armas da nossa tropa não são carnais. Ele está falando da igreja do Senhor. Ele está dizendo e considerando que cada um de nós é um guerreiro na mesma guerra. Todos estamos enfrentando a mesma guerra. Cristão que vem à igreja e nasce de novo e não percebe que está em guerra, vira vítima. Todos estamos em guerra. Se não interior contra o pecado, no exterior contra inimigos invisíveis, Satanás e seus demônios. Por isso o Senhor nos aquinhoou, nos guarneceu com armadura espiritual. Não diz lá a palavra de Deus que nós temos a armadura que cobre da cabeça ao pé? Não é? Capacete da salvação para proteger a cabeça. Coraça, ó, da justiça para proteger o dorso. Não é? O coração, o dorso. A palavra de Deus diz que nós temos um escudo para levantar contra os dardos inflamados do maligno. Nós temos também os pés protegidos pela palavra, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. E nós temos a espada para atacar. Tem escudo para se proteger, tem espada para atacar. Se você tiver com essa armadura espiritual sobre si, bem ajustada, sem brecha, você vence qualquer inimigo. Amém, povo santo? E a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Não são humanas. Carnal aí não tem nada de humano caído. Nossas armas para vencer o inimigo são espirituais. A palavra chega a dizer armas da luz. Você não vê, mas nós temos armas da luz. Começo desse culto, o pastor Manuel começou orando e repreendendo e impedindo que os demônios se manifestem aqui nesse lugar. Quantos creram? É importante você crer. Que ainda que você não veja os inimigos, eles estão aí. E se você não se posiciona como um guerreiro e não dá ordem a eles para que batam em retirada, eles ficam. E vêm para perturbar, para nos atacar. Por isso erguemos mãos santas e usamos a autoridade espiritual. Porque o Senhor nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Quantos creem? Nós estamos em guerra o tempo todo. Você pode estar vivendo um momento de tranquilidade e paz na sua casa, prosperidade financeira. Mas nunca se esqueça que a aparente tranquilidade do seu lar ainda está debaixo do olhar de muitos inimigos.
E você tem que estar sempre preparado para a guerra. Amém? Isso individualmente. Individualmente temos armas. Paulo diz, coletivamente, as armas do nosso exército, da nossa milícia, não são carnais. E o que diz o resto, irmãos? São poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Diga assim, eu tenho armas espirituais para guerrear. Amém? Nós estamos em guerra ou não estamos? Estamos em guerra. Não é contra homens, não é contra o Putin, não é a guerra igual da Ucrânia, mas nós estamos em guerra. Amém, povo santo? Abre agora a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 3. 2 Timóteo 2, 3. Depois que você se conscientizar que nós estamos em guerra, nós temos que andar armados espiritualmente e fazemos parte de um exército, você vai entender a aplicação do que ilustrei logo acima. Já que somos soldados, somos habilitados para guerrear e proteger os nossos irmãos. 2 Timóteo 2,3, quantos acharam? Já está aqui também, né? Então lê comigo, por favor, estamos no finalzinho já, faltam 3 textos depois desse. 3 versículos quase. Vamos ler? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Do que chama Paulo a Timóteo, pastor Timóteo? Você é soldado de Cristo Jesus. Bom soldado, soldado habilitado de Cristo Jesus. E aí ele vai explicar, vamos lá, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então entenda uma coisa, quando você veio para Jesus, quando você mudou de lado, você estava nas mãos do inimigo, no mundo. Você veio para Jesus, o inferno todo, o mundo espiritual todo das trevas, se tornou teu inimigo. Quando você estava fazendo a vontade do cão, do Satanás, ele estava gostando. Mas quando você mudou de lado, agora o foco dos demônios é você. É a igreja. Quantos entenderam? Mas o Senhor diz na sua palavra que aquele que agora é soldado de Cristo não pode ficar embaraçado com as coisas do mundo, mundana. Porque o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você entrou no regimento. Você está arrolado nesse exército. Nós somos todos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo, todos. As irmãs também. Tem isenção para vocês não, irmã. Porque o diabo não vê sexo. O diabo não tem essa distinção. Se ele tiver que destruir uma das irmãs, vai querer destruir. Somos todos soldados. Todos temos a mesma participação nesse exército. Fomos arregimentados pelo Senhor. E eu cantava no começo da minha fé, nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Não é isso? Nenhum inimigo nos... Nosso general é Cristo. E nós estamos arregimentados no exército de Cristo. Todos somos soldados de Cristo. Amém, queridos? E aí o texto diz, né, que tem que satisfazer aquele que nos arregimentou, nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, já que vocês já chegaram até aqui comigo, já entenderam que estão envolvidos numa guerra, já entenderam que tem armas para se proteger e armas para atacar, até espada também. E nós olhamos agora para o contexto da igreja. Eu quero aplicar aquilo que nós vimos na história de Davi e Jonatas para a igreja. Diga assim, eu não preciso viver essa guerra isolado. Não preciso. Eu não devia viver isolado nessa guerra. Tem alguns cristãos que se isolam, saem do contexto do quartel de Cristo e ficam sós. Cristão solo. Cristão solo é mais fraco, vai ser vencido. Vai sofrer mais.
Porque a nossa vitória é estarmos lado a lado nessas trincheiras. Um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um pelejando pelo outro, intercedendo pelo outro, fortalecendo o outro. Quantos entenderam? Todo soldado que se isola no campo de batalha fica vulnerável. Entenda isso nessa noite. Eu preciso de vocês para me ajudar, para me proteger, para me guardar. Eu sou alvo do inimigo. Eu falo a palavra, eu tenho aqui o microfone na mão. E mais do que isso, eu guio vocês na verdade. Vocês acham que o diabo não quer me parar? Não quer me deter? Não quer me destruir? Quando ele quer destruir a todos nós. Mas ferirei o cabeça e as ovelhas se dispersam. Ele quer destruir a todos nós. Mas qual é a melhor maneira de acabar com o regimento? É matar o líder. Acaba com o líder que o resto se perde, se dispersa. Uma vez o meu pastor, um dos pastores que tive poucos pastores na minha história cristã. Mas eu tive um período congregando lá em São João de Miriti. Irmãos, vocês que moram longe, irmão Josiel e Milena, que moram em Bangu e vêm para Jacarepaguá, eu fazia mais ou menos o contrário. Eu morando aqui, casei e vim morar aqui em Jacarepaguá e congregava em São João de Miriti. Sem carro, não tinha carro, é de ônibus. Vai fazer 30 anos que eu casei com o Lenice, ano que vem faz 30. A gente ia de ônibus, querido, para São João de Miriti. Pastor, tanta igreja aqui em volta, o que foi fazer em São João de Miriti? É uma história um pouco mais longa. Meu sogro pastor, meu sogro foi pastor 17 anos lá em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, onde Lenice está agora. Prestigiando o irmão dela, que é pastor no lugar do pai, fazendo 25 anos de ministério, o pastor Mauro. Ele está lá agora no Mato Grosso, daqui a pouco ela volta. Meu sogro pastoreou lá até morrer, ficou 17 anos naquela igreja lá. E ele foi consagrado a pastor nesta igreja em São João de Miriti. Então, quando ele foi para São João de Miriti, a família foi atrás. Então, nós saímos daqui, meu irmão, onde eu moro, há quase 30 anos, ali na Rua Pirina, descia, pegava um ônibus para Madureira, de Madureira pegava um segundo ônibus para Pavuna, para pegar o terceiro para São João de Miriti. Agora é mole, eu moro aqui, pertinho aqui, dá para vir a pé 15 minutos, mas já congreguei muito longe da igreja. Foi um período, hein? Foi alguns dias, não. Casei lá em São João de Miriti, com Lenice. Era difícil, irmãos. Tinha que pegar 3 ônibus, 3 condução, para chegar lá. E tinha evangelismo, no outro dia eu ia no evangelismo também. Ia no evangelismo, voltava. Às vezes nem voltava, ficava lá na casa de algum irmão, porque era muito distante. Estou falando a vocês que nós já passamos por essas provas, né? De estar longe, de ir para outra igreja. E eu sei, irmãos, que eu aprendi a valorizar muito a unidade que tenho com os irmãos. Mesmo estando lá, ou em qualquer outra congregação onde eu estive, sempre tive companheiros de armas, sempre tive companheiros fiéis do meu lado, pessoas que oraram pela minha vida. E eu aprendi com aquele pastor lá de São João de Miriti, o pastor Paulo Juventino, ainda é pastor hoje. Uma vez ele pediu que toda a igreja o abraçasse. Mas não era carinho que ele queria, não. Ele fez uma ilustração, eu volto a apelar para a sua memória de filme de guerra, tá? Não tem naquelas roupas de guerra umas escamas que compõem, não é, a armadura? São escamas de metal, são peças de metal, que uma após a outra são fixadas uma do lado da outra, e aquela armadura toda cheia de escamas de metal forma uma couraça. E ele ilustrou que cada membro daquela igreja era uma escama dessa, que o protegia. E eu guardei isso no meu coração, nunca mais esqueci. Por isso, mesmo sendo agora pastor de vocês, eu conto com cada um de vocês para me proteger. Eu conto com as suas orações. Eu conto com a sua, não é, guarnição do meu lado aqui, batalhando comigo. Eu conto com vocês. E vocês devem contar comigo também. E devem contar com o seu irmão que está aí do seu lado. Quantos entenderam? Diga amém.
precisamos nos proteger dos ataques dos inimigos. Ninguém aqui nessa casa precisa lutar sozinho. Ninguém aqui nessa casa deve lutar sozinho. Às vezes luta porque quer, porque se afasta. E às vezes não quer nem que os irmãos se aproximem. Você está impedindo de ser abençoado. Está entendendo, irmãos? É quase um suicídio você sair da comunidade e ficar isolado no campo de batalha. Você precisa do seu irmão do seu lado. Ele vai erguer escudo para te proteger. Ele vai pelejar junto com você contra as forças do mal. Que às vezes um só é muito pesada a luta. Mas se tiverem dois, aí o negócio fica diferente. Quantos entenderam? Abre a sua Bíblia para testificar sobre isso. Eclesiastes 4:9. Eclesiastes 4:9. Estamos no finalzinho mesmo. Não prefira ficar só nas suas batalhas. Prefira ter irmãos do seu lado para enfrentar as batalhas. Eclesiastes 4:9. A palavra nos dá sabedoria para viver, irmãos. O que diz a palavra aí? Já está aqui, né? Vamos ler juntos? Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Verso 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Amém, povo santo? Não é vida prática aqui, querido? Não é também o campo da batalha? Se você está só, quem vai te pegar na sua mão e te levantar, te erguer? Tem que estar sempre, é melhor ser dois do que um, tem que estar sempre com algum companheiro de guerra. Algum irmão, uma irmã de guerra do seu lado. Para você não batalhar só. E no verso 12 diz assim, mesmo texto, pula o verso 11. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois os resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu sei que você já ouviu esse versículo aplicado em casamento. Não é? Bota Jesus e mais o casal. Mas o contexto aqui é de guerra. É de luta. 2 prevalecem melhor do que 1. Amém? Também se aplica o casamento. O casal fecha junto, fica mais fortalecido. Para terminar, irmãos, abre por favor 1 Coríntios capítulo 12, verso 25. Eu acho que vocês já entenderam o recado de hoje. Entenderam? Está claro? Então vamos lá, 1 Coríntios 12, 25. Já deve estar aqui, porque são bem rápidos ali para colocar aqui atrás. 25 e 26. Vamos ler juntos, queridos? Olha, o diabo quer fazer divisão no meio da igreja, sempre quer. No passado conseguiu algumas vitórias no meio de nós. Separando um, separando o outro, às vezes separando um grupo. Nós temos que fechar essa porta na cara do diabo. Essa congregação aqui não precisa sofrer mais nenhum revés na quebra da sua unidade, nenhum. Se eu e você estivermos ligados uns nos outros, irmãos, o diabo não tem como nos deter. Se nós estivermos dispostos a viver essa unidade, o diabo não tem como separar ninguém aqui nessa casa. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 25. O que diz o texto aí, igreja? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Qual é o plano do Senhor para a nossa vida? Que estejamos cooperando com os nossos irmãos e investindo nossa vida em favor dos nossos irmãos. Queridos, uma das coisas que eu tenho que combater e vou continuar combatendo é a ideia do individualismo na igreja. Essa ideia de que a pessoa chega, ninguém conhece, senta no banco, ouve a mensagem e vai embora, isso não serve, não é bíblico. Nunca foi bíblico isso.
Esse individualismo, essa pessoa isolada, que não interage com ninguém. Pelo amor de Deus, isso não é bíblico. Isso não faz parte daquilo que Deus planejou para o corpo de Cristo. Nós temos que ser unidos com os nossos irmãos. Temos que conhecer, saber o problema, saber o nome. Às vezes você não sabe nem o nome, o irmão caminha na igreja há 3, 4 anos. Você tem que conhecer o seu irmão, se aproximar. Ah, mas ele é chato, mas ele é teu irmão. Vai ficar com ele pela eternidade afora. Mas ele é brabo, mas ele é teu irmão. Mas ele é manso demais, ele é teu irmão. Ele fala muito com o Roberto Grilo, mas é teu irmão. Está até quietinho hoje. Está anotando? Alguns são mais cabeça dura, mas é teu irmão. Nós temos que ter uma unidade, irmãos, onde nós estejamos tão interagidos com o nosso irmão que até no olhar você sente que ele está com problema. Você bateu o olho assim, opa, eu conheço o meu irmão. Eu sei que ele está com problema. E eu vou até ele para ajudar. Não pode haver individualismo no corpo. Nós trabalhamos e cooperamos uns com os outros. Quantos entenderam? Vou fazer você ler de novo esse texto, para ver se vai entrando por osmose. Não é? De alguma maneira entra na sua alma. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Que não haja divisão no corpo, verso 25. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, com cuidado, aquele zelo, aquele cuidado. Verso 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Isso é a unidade esperada na igreja. Não é o ajuntamento de um monte estranho. É o ajuntamento de uma família espiritual, onde você tem o seu irmão do seu lado. E você se importa, e você sofre com ele. E você também se alegra com ele. Nessa semana eu fui a 2 sepultamentos, em 7 dias. 2 sepultamentos. E uma festa de aniversário. Eu vivi isso aqui. Chorei com quem chorava e me alegrei com quem se alegrava. Então é tão importante estar no sepultamento, como é tão importante estar no seu irmão no momento de felicidade dele. Os dois momentos são importantes. Porque importa para o seu irmão que você esteja do lado dele. É isso que importa. Na dor ou na alegria. Compartilhando as coisas boas e os momentos maus. Quantos dizem amém? É o que Deus tem para nós, irmãos. Parece que não é uma palavra assim muito, como é que eu vou dizer assim, de fé, de vencer batalhas. Mas é uma palavra que é a essência da igreja. Nós precisamos viver isso. Senão nós estamos falhando como igreja. O padrão bíblico está aqui. Por último, eu falei que esse era o último, mas tem mais um, irmão. Eu ia parar nesse aqui. Mas vocês vão ter que me engolir. Filipenses 1, 27. Eu ia parar em 1 Coríntios 12, 25, já disse tudo. Mas você vai ler mais um versículo. Filipenses, olha lá, o amém dele é um amém assim que já... Oh, Jesus. Amém, eu já estou cansado desse pastor. Ele é chato. Tudo que eu... Olha, diante de Deus, eu estou agora aqui respirando, meu coração batendo. Creio que o Senhor está me olhando diante de Deus. Tudo que eu quero é que vocês vivam a verdade de Cristo. Tudo que eu quero. Eu não trago palavra para impactar, para fazer gracinha. Eu não trago palavra para ser inteligente. Eu trago aquilo que eu sinto que a igreja precisa. Que Deus coloca no meu coração que a igreja precisa. E o que nós precisamos é nos amar, irmãos. É tudo que precisamos. E aí não vai ter ninguém que na hora da dor vai ficar sozinho. Não pode ter. Se temos falhado nisso, vamos corrigir. Quando alguém estiver passando a prova, apresente-se para ser ombro amigo, companheiro de batalha daquela pessoa. Amém, queridos? Não espera que é só o pastor. Tem gente que diz assim, o pastor vive para isso. Eu posso estar em todo lugar ao mesmo tempo? Dá para eu estar em todo lugar ao mesmo tempo? Então, irmãos, pelo amor de Deus, entenda. Eu não estou exigindo nada demais da igreja. Estou exigindo que você viva a palavra.
Você aplique a palavra. Foca nos irmãos. Foca a tua vida em amar seus irmãos, em ajudá-los. Foca a sua vida em orar por eles, em fortalecê-los. Foca a sua vida em orar pelos nossos adolescentes e jovens. Eles estão enfrentando o diabo também. Ou você pensa que é fácil ter jovem na igreja? Para eles é mais difícil ainda, porque o mundo está oferecendo tudo para eles. Tudo. Então, já que temos adolescentes e jovens caminhando aqui, foquem neles. Orem por eles, fortaleçam eles. Discipulem eles. Eles precisam. As nossas crianças precisam. Juniores precisam. Não estou entendendo. É tudo que eu quero, igreja. Eu não peço mais nada a Deus, senão que vivamos de maneira saudável e muito, muito própria à palavra de Deus. De maneira bem apropriada à palavra de Deus. Tudo que eu quero na vida. Filipenses 1:27 já está aqui? É 1:27. Alguém ouviu errado aí. Filipenses 1:27. Vamos ficar de pé, que o outro ali vai zerar o cronômetro agora, que está cronometrando as minhas mensagens. E eu tenho que aturar esse cara até a eternidade afora. Eu amo ele. Eu amo ele. Tem idade para ser meu pai, esse cara, esse baiano aí. Esse baiano tem idade para ser meu pai. Mas agora ele está lá. Acabou? Ele fala assim, acabou. Ele quer saber que hora que acabou o sermão oficialmente, para ele zerar o cronômetro. E ver quantos minutos eu gastei. Tem que aturar, né? Eu ainda não acabei, não zero ainda não o cronômetro. Ele sabe. Filipenses 1:27, uma figura. Se ele não estivesse na igreja, ia fazer falta, né? 1:27, está para ler aí, irmão? Então vamos ler todos juntos? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, ou pelo evangelho da fé. Lutando juntos, não separados, não no individualismo, mas juntos. Quantos estão dispostos a isso nessa noite? Vamos dar um passo à frente nessa situação, irmãos? Estamos muito parados ainda. Ainda estamos com um discurso e uma prática diferente do discurso. Nós precisamos fazer com que o discurso e a prática sejam uma coisa só. Está se falando de se mover em favor do seu irmão. Vamos nos mover de verdade. Em nome de Jesus. Eu não vou ganhar um centavo a mais de vocês por causa disso. Eu que sou o único assalariado da igreja, sou eu. O que eu quero ver com os meus olhos é a unidade da igreja. Eu quero ver com os meus olhos, ouvir histórias. Pastor, eu fui na casa de fulano, espontaneamente, e foi uma bênção. Pastor, eu estive na casa de cicrano e foi uma bênção do meu irmão. Pastor, eu fui visitá-lo quando estava no hospital. Pastor, eu estou orando por ele porque ele está passando uma prova. Só me diga coisas boas assim, irmão, que você está agindo em favor dos seus irmãos. E eu ficarei feliz da vida. Realizado. Amém, povo santo? Vamos fazer isso? A equipe de louvor pode vir à frente, então vamos cantar aquele cântico de novo. Você não está sozinho na guerra para lutar.